Foi realizado em uma área de experimento que fica a cerca de 16 quilômetros da cidade de Campo Verde, um dia de visita técnica do trigo, que contou com a presença de produtores rurais de municípios vizinhos, acadêmicos do curso de agronomia do IFMT Núcleo Avançado de Campo Verde, pesquisadores de trigo da região sul e técnicos da Embraer, onde vários temas foram abordados, como a adaptação de cultivares. Nós estamos numa condição de calor e seca, que não é a condição ideal para a cultura do trigo se desenvolver. Entretanto, os programas de melhoramento buscam materiais que se adaptem a uma condição que é a que nós temos aqui no Cerrado, que num trigo de sequeiro, que é uma condição de calor e seca. Desde 2013, já foram testados cerca de 1.200 materiais. Nós estamos testando 35 cultivares cedidas pela Embrapa, no projeto que tem em parceria com o IFMT. E aí nós estamos com 35 cultivares no campo. Aí nós avaliamos o ciclo, a produtividade, a ocorrência de doenças. E aí a gente está agora na fase final de coleta de dados. Foram repassadas orientações sobre a principal doença fúngica do trigo, que ataca a espiga. É a brusone, que afeta diretamente a produção. Fungo que se estabelece entre as espiguetas e nós temos que ver quais os fungicidas que são mais eficientes para o controle de brusone. Testamos 9 fungicidas e mais 6 fungicidas associados com adjuvante, com um siliconado, no sentido de verificar qual desses produtos vai ter uma melhor eficiência de controle. Até agora nós estamos vendo que os protetores, seguindo a mesma vertente para o controle da ferrugem da soja, é que estão apresentando uma melhor eficiência no controle da brusone. De acordo com a professora de fitopatologia, a aplicação deve ser feita no início do espigamento. Embora ocorra na folha, também o principal dano se reflete na espiga. Então, nós temos que tomar cuidado do momento de aplicação do fungicida para que a gente consiga proteger a espiga da ação do fungo. Outro assunto abordado foi o VCU. O valor que vai ser agregado é o cultivo, o tipo de manejo que a gente vai precisar realizar para atingir certa produtividade que o produtor vai querer alcançar. E o uso, qual a fim, né, que você vai utilizar, que esse trigo que você produziu vai ser utilizado depois, para ser feito farinha, para ser utilizado na alimentação animal. E é basicamente isso que a gente está avaliando aqui, né? O plantio do trigo de sequeiro é uma nova opção de cultura para a região e o mercado é promissor. Atualmente, para produzir cerca de 2.000 toneladas de trigo por hectare, você tem um custo de produção em torno de R$1.000 a R$1.300 por hectare. E em relação ao custo de produção que você tem a soja, o custo de produção hoje vamos pôr uma média de 65 a 70 sacas de soja por hectare, você tem um custo de 3.000 e poucos reais, né, por hectare. Em contrapartida, o trigo tem um custo de 1.000 a 1.200. Então você tem uma diferença de preço muito, muito grande, né? E sem contar que realmente é um mercado bom, tem saída, o consumo é diário praticamente, né? A gente consome trigo basicamente hoje o dia inteiro, né? Porque você come o pão que você come no seu café da manhã, a massa que você faz, o macarrão, né? Bolo. O bolo e o biscoito que você come, tudo isso vai à farinha de trigo, né? Os convidados foram orientados também sobre pragas e inimigos naturais dentro de um programa de manejo. A agricultura anteriormente ela era baseada muito no controle químico e hoje, com essa mudança, né, de paradigma que a gente tem, é interessante que a gente avalie também os inimigos naturais que possam contribuir para o controle, reduzindo assim a utilização de produtos químicos na lavoura.
E quais são esses inimigos naturais? O foco que nós temos aqui são os pulgões, né, que são os insetos pragas que acometem a cultura. Então, nós damos uma ênfase aos parasitoides, que na verdade eles são pequenas vespinhas, que eles efetuam o controle biológico do pulgão. Por quê? Porque o pulgão, ele ocasiona à cultura dois tipos de dano. Um dano direto, né, pela sucção da seiva, e um dano indireto pela transmissão de doenças. Caso o controle não seja feito, o índice de doenças aumenta, afetando a produtividade e a produção da cultura. E, consequentemente, também a fotossíntese reduz por conta da sucção da seiva elaborada que os pulgões ocasionam. Durante este período de experimento, os resultados mudaram de um ano para o outro. O número de pulgões esse ano está um pouco maior nas amostragens que a gente tem feito em relação aos anos anteriores. O experimento ainda está no campo, né? Então a gente ainda precisa concluir para saber por que houve esse aumento na incidência dessas pragas. Ademir Júnior, o que você já aprendeu nesse período que você está acompanhando esse projeto aqui? Bem, eu aprendi que, como a nova cultura está sendo instalada aqui em Campo Verde, a gente precisa primeiro aprender a reconhecer as pragas e os inimigos naturais em si, para a gente aprender a fazer o bom controle. Como o trigo é uma nova cultura que está se estabelecendo aqui na região, é muito interessante a gente estar aprendendo essa questão dos inimigos naturais, as pragas em si, para a gente estar fazendo um bom controle certo também. Porque não adianta nada a gente ter um bom estudo e não estar colocando em prática, e isso está ajudando muito. E quais foram os resultados que você já percebeu nesse período que você vem acompanhando o experimento? Bem, a gente teve um aumento gradativo de pulgões, que a gente não tinha visto tanto como era nos anos anteriores. E desse ano também a gente conseguiu encontrar a lagarta-rosca, a Spodoptera, chamo bastante Spodoptera também, e alguns ovos de crisopídeo. Isso já é interessante para a nossa análise. E o que isso vai afetar na produção ou no pé? Na produção em si, porque a gente consegue fazer um controle já geral. Não eram pragas que estavam direcionadas à cultura do trigo. Agora a gente consegue já fazer o controle, reconhecendo elas, que elas atacam a cultura do trigo, em si a gente consegue fazer um bom MIP. Na planta ela consegue atacar tanto a espiga como as espiguetas assim, do trigo, e isso já destrói a produção. O acadêmico do curso de agronomia ressaltou que a cultura do trigo é rentável. Uma cultura que vem como segunda safra para que nossa região é possível, só falta também investimento certo de moinhos aqui para beneficiar o trigo em si, e os produtores podem confiar que é uma cultura que realmente é rentável. O Brasil produz em torno de 6 milhões de toneladas de trigo e consome 12 toneladas, né? Porque a gente produz 6 e importa 6, ou seja, a gente consome mais ou menos aí por ano 12 milhões de toneladas de trigo por ano.